mais uma apresentação do demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de 2023 e um breve resumo da empresa. E hoje falaremos da empresa Banco Bradesco. Quem nunca passou na frente da agência do Banco do Bradesco? Então, com certeza você sabe, o Bradesco está inserido no setor bancário, onde sua principal fonte de receita é através de empréstimos consignados, taxa de cartão de crédito, financiamentos imobiliários, seguro de vida, previdência privada e outros produtos financeiros que o banco oferece para seus clientes. Sem muita enrolação, vamos direto para o demonstrativo de resultado do primeiro trimestre de 2023. Dentro do demonstrativo de resultados, vamos ver o que aconteceu no primeiro trimestre. Bom, vamos iniciar falando da carteira de crédito do Bradesco. Bom, depois daquele rombo que as lojas americanas podem ter deixado no banco, com certeza os acionistas ficaram preocupados. Porém, a carteira de crédito hoje conta com uma distribuição de 879 bilhões de reais em empréstimos, distribuído para pessoas físicas, crédito imobiliário pessoa física e para pagamento do cartão de crédito. Depois do susto que as lojas americanas causaram no Bradesco, com certeza algumas coisas teriam que mudar, principalmente a política de distribuição de crédito, onde você pode ver que desde dezembro de 2021 a março de 2023, eles vêm baixando as taxas de aprovação para a distribuição de crédito, onde hoje os riscos de crédito são menor em pessoas físicas do que pessoas jurídicas. Voltando aos efeitos que as lojas americanas causou no Bradesco, nós vemos isso refletindo no gráfico de despesas com PDD. O que é o PDD? São provisões para devedores duvidosos. E com certeza depois da fraude contábil em lojas americanas, o PDD do Bradesco aumentou consideravelmente por conta dos bilhões emprestados por lojas americanas. Veja aqui no gráfico. No terceiro trimestre de 2022, a provisão para devedores duvidosos estava em 3,3. E a projeção nesse trimestre era que aumentasse apenas para 4,5. Só que no final do ano de 2022, teve a explosão do escândalo da fraude contábil nas americanas. E veja aqui, de 4,5 foi para 6,7. E por incrível que pareça, no final do ano de 2022, com a resolução do quarto trimestre de 2022, muitos acionistas pensaram que o Banco Bradesco ia ter um rombo gigantesco. Entre aspas, teve, mas como você pode ver na resolução do final do primeiro trimestre de 2023, a provisão para devedores duvidosos foi até menor do que a projeção para o final de 2022, que era de 4,5. Isso com certeza deve ter refletido positivamente para o Banco Bradesco. Bom, hoje o Bradesco continua rentabilizando através da sua prestação de serviço, onde suas principais fontes são de rendas de serviços do cartão, aquele seguro, aquela manutenção que é cobrada mensalmente no seu cartão, ou a anuidade dele, aquelas taxas de manutenção da conta corrente, até TED e DOC, que alguns bancos grandes, como esse Bradesco, Banco do Brasil, Banco Itaú, alguns ainda cobram essas taxas de transferências. Por incrível que pareça, algumas pessoas ainda não usam o sistema de transferência Pix. E outra fonte de receita de serviço é a administração dos fundos de previdência, fundos de investimento, aquelas taxas invisíveis que o pessoal acha que não existe, porém o banco consegue rentabilizar muito bem nessas pequenas taxas. E é por isso que ao invés de deixar meu dinheiro no banco, eu prefiro ser sócio do banco, onde eu ganho parte dessa receita que ele gera através desses serviços. Esses foram os principais pontos do relatório do primeiro trimestre de 2023 do Banco Bradesco. Agora vamos ver como o gráfico e cotação das ações se comportaram depois desse demonstrativo. Como o mercado reagiu? Com certeza o mercado reagiu positivamente. Veja que no gráfico, no intervalo de 3 meses, houve um aumento de apenas 15%. Porém, desde a divulgação do demonstrativo de resultado até a data de hoje, quanto se valorizou? No final de abril, a cotação estava R$ 12,26. Se pegarmos a cotação hoje, que está R$ 13,66, houve um aumento de 11%. E houve uma lateralização de 26 de fevereiro até 20 de abril na casa de R$ 12. Se pegarmos o gráfico no intervalo de um ano, olha como ele sofreu desde o anúncio da fraude das lojas americanas e a divulgação de provisões para devedores duvidosos no final do ano de 2022. Em outubro de 2022, a cotação estava a R$ 17,37, onde após a sua divulgação, ela chegou a bater R$ 12,20. É uma queda de quase 30% na cotação das ações do Banco Bradesco. Bom, a cotação sofreu, porém, eu que sou acionista que busca uma maior quantidade de ações pensando em renda, para mim isso é bom, porque eu consigo comprar um volume maior com a mesma quantidade de dinheiro que eu separo para investir todos os meses. Então hoje eu estou comprando ações do Banco do Bradesco com mais de 10% de desconto. Para mim isso é positivo. Agora vamos ver os indicadores fundamentalistas desse banco.
Ou no último ano, se baseando em quanto o banco distribuiu de dividendos, nós temos um dividend yield de 6,5%, um PL de 7,6, um preço sobre valor patrimonial de menos de 1, e isso é muito bom para um banco. Isso é bom, na verdade, para o acionista, que, como eu falei, consegue comprar mais barato. E o ROI acima de 10, que é o esperado. Pegando o histórico aqui do Banco Bradesco dos últimos 8 anos, qual a média de dividend yield que o banco entregou? Por incrível que pareça, é uma média muito baixa. É uma média de 3,8% de dividend yield anual. Mas como eu sempre digo, dependendo de quanto você pagou por ação do Bradesco, você pode estar recebendo um dividend yield superior a 8% anual. No indicador preço sobre lucro, temos um histórico de mais de 10 anos com uma média de 9,9. Quem investe no Bradesco há mais tempo tem o retorno do seu dinheiro investido em média 9 anos e meio. Como você pode ver, a média do preço sobre lucro, quanto vale o banco, está em 1,5%, que significa que nos últimos 3 anos o banco está apresentando uma ótima oportunidade para compra abaixo do preço de mercado. Agora, quando pegamos a média do indicador de rentabilidade ROI, podemos ver que ele entrega 16% de média nos últimos 10 anos. Isso é um excelente ROI. E a distribuição e o payout? Aqui no payout podemos ver que a média dos últimos 5 anos foi de 51% do lucro líquido do banco. Porém, em 2022, ele entregou 58% do seu lucro líquido para os seus acionistas. No intervalo de 10 anos, essa média baixa drasticamente e vai para uma média de 38%, onde seu menor índice foi em 2016, onde ele entregou apenas 5% do seu lucro líquido. Em contrapartida, sua maior distribuição foi em 2019, com um payout de 75% de distribuição de dividendos para os seus acionistas. E a distribuição de dividendos? Bom, o Banco do Bradesco tem uma peculiaridade. Ele distribui mensalmente. Porém, essa distribuição é de juros sobre capital próprio mensalmente. E os dividendos que fazem uma representatividade grande na sua distribuição, ele distribui apenas uma vez por ano. Em alguns anos, 2 vezes. Onde se tem essas grandes distribuições aqui. Porém, sim, é um dividendo recorrente. A frequência de pagamentos é mensal, com umas janelas de 1 ou 2 vezes no ano, com uma distribuição maior. E o último pagamento de Bradesco foi no dia 2 de maio, 1 centavo por ação, mas é juros sobre capital próprio. E como você pode ver, ele já tem programado todas as distribuições dos meses seguintes até janeiro de 2024. E se tiver alguma distribuição de dividendos entre esse período, vai ser avisado aos acionistas a data X ou a data com. Vamos dar uma olhada no indicador de rentabilidade do Bradesco. Aqui na receita líquida do Bradesco, podemos ver que desde 2013 ao final de 2022, ele cresceu. Claro, cresceu de forma volátil, mas cresceu, onde sua última apuração de receita líquida foi de 21 bilhões de reais. E nesse período, sua maior receita líquida foi de 23 bilhões de reais. Então, é um bom banco? Na minha opinião, é um excelente banco. É por isso que eu tenho ele em carteira. E é por isso que eu continuo comprando ações dele. Porém, qual é meu preço teto do Banco Bradesco perante essas distribuições mensais de juros sobre capital próprio e 1 ou 2 vezes ao ano a distribuição de dividendos? Vamos ver esse cálculo agora numa tabela que eu criei. Com a tabela em mãos, podemos somar quanto de dividendo foi distribuído ao longo dos últimos anos pelo Banco do Bradesco. E encontramos o preço médio em R$1 pago por ação nos últimos 8 anos. Encontrando meu preço médio de distribuição de dividendos por ação do Banco Bradesco, como eu encontro meu preço teto? É bem simples. Com uma calculadora eu vou multiplicar 100, que é o fator porcentagem, vezes o quanto o banco pagou de dividendo yield nos últimos anos, que eu encontrei no valor de R$1, e dividirei pelo fator de dividend yield que eu busco receber anualmente, que é no mínimo 6%. Eu irei multiplicar 100, que é o fator porcentagem, vezes a média de dividendo recebido anualmente nos últimos anos, que é R$1, dou igual, dividido pelo dividend yield que busco receber anualmente, no caso 6%, e vai me dar um preço teto de R$16,66. E qual o preço atual de Bradesco? R$13,63. Bom, aqui podemos ver que o preço atual está em média R$3 mais baixo que o preço teto. Isso significa que eu posso fazer compras dentro da minha margem de segurança, onde eu estarei recebendo mais que 6% de dividend yield anual, traçado nessas métricas que apresentei. Agora, se meu preço médio fosse esse, quanto eu teria de ganho de capital se a cotação se valorizasse até os R$16,66? Obteria um ganho de capital de 22%, ou seja, meu patrimônio investido nessa empresa a um preço médio de R$13,60, se valorizando até no preço teto de R$16,66, eu teria um ganho de capital, uma valorização patrimonial de 22%. Porém, como você bem sabe, investidores de longo prazo que focam em renda passiva, valorização
não é o objetivo, é apenas a consequência. Nosso objetivo é renda. Agora, já que nosso preço atual está abaixo do preço teto, é só ir às compras e obter um dividend yield anual acima de 6%. Resumindo, o Banco do Brasil é uma excelente empresa, apesar do cenário final do ano passado e início desse ano ter sido ruim para o setor bancário, ele apresentou um bom resultado trimestral. Teve um resultado positivo dentro dessa demonstração de resultado trimestral. A cotação teve uma leve recuperação após a divulgação desse resultado, porém ainda não voltou para os patamares do ano passado. Porém, isso é bom para os investidores de longo prazo, como eu que continuo comprando as ações desse banco. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, isso é o que eu faço com o meu dinheiro. E como eu foco nos investimentos de longo prazo, o Banco do Bradesco está na minha carteira de investimentos focando em aposentadoria financeira. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e o meu objetivo é levar conhecimento financeiro e do mundo dos investimentos até você.